Vitória política de Lula à vista. Lula junta Alcolumbre e Hugo Mota e fecha acordo para destravar pautas de peso no Congresso. Quem ganha é o governo e o povo. O fim da taxa das blusinhas está na mesa. E o fim da escala 6x1 pode finalmente andar. O Centrão se rendeu ou o Lula jogou de mestre? Venha entender. Deixa eu voltar a Brasília, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai falar... tá falando. Vamos ouvi-lo. Que tem mantido uma relação, Hugo, de muita sinceridade, de cordialidade e de clareza nas agendas que são discutidas no Congresso Nacional Brasileiro. É preciso exaltar a nossa relação, e faço isso na condição de presidente do Senado, também de presidente do Congresso Nacional, de exaltar o papel de diálogo, de entendimento, de conciliação que o presidente Hugo Mota exerce na Câmara dos Deputados, na liderança enquanto presidente da Câmara. Também, ao mesmo tempo, aproveitar o presidente Lula para dizer que a relação construída entre o Poder Executivo, muito especialmente a nossa relação minha e do Hugo Mota com o senhor enquanto presidente do Brasil, ela tem dado muitos frutos positivos ao povo brasileiro. Porque nós temos a capacidade de, com o olhar, com a compreensão das nossas responsabilidades, aliás, do tamanho das nossas responsabilidades, de dar as soluções aos problemas que a sociedade espera de nós. Sem pensarmos em filiação partidária, sem pensarmos em posição ideológica, mas pensando no Brasil e nos nossos compromissos assumidos perante a sociedade brasileira enquanto líderes, chefes de poderes. Dizer, presidente, que foi um almoço, um encontro muito produtivo. Na verdade, o almoço foi apenas o pretexto para nós tratarmos de assuntos relevantíssimos para o Brasil, que importam sim à sociedade brasileira. Eu estou aqui olhando a evolução dessa relação, Thomas. Porque uma coisa bonita, né? Porque, não, e uma coisa assim... O amor, você vê o amor assim, assim você vê como assim... Está no ar, love is in the air. Mas, bom, então vamos lá. Quais discursos não dá para usar mais? Antissistema, não dá. Não. Discurso, nunca foram. Sim. Nunca foi, né? Mas não dá para usar. Congresso inimigo do povo. Congresso inimigo do povo não tem mais. Também não dá. Não, também não dá. Sim, isso é muito impressionante como as coisas vão se acomodando a depender dos interesses mesmo eleitorais. Não é nem político, é eleitoral. E aí eu acho que tem obviamente assim, não tem uma reunião desse tamanho. Não é nem só político, óbvio. Mas não tem uma reunião com essa importância que vamos voltar aqui para o nosso assinante. Hoje o presidente Lula, o presidente Hugo Mota e o presidente Davi Alcolumbre almoçaram no Palácio Alvorada, que é a residência oficial do presidente, para discutir o que vai ser votado na semana que vem, que vai ser a última semana de votações no Congresso antes das eleições. Basicamente, vão votar 3 coisas. Votar a MP, que encerra com a taxa das blusinhas, vão votar a PEC da Segurança Pública e vão começar a votar o fim da escala 6x1. Eles vão votar isso numa comissão, é provável, aí tem uma discussão minha com o Guedinho, eu acho que eles não vão conseguir votar isso no plenário, Guedinho acho que sim, nós estamos apostando uma Coca-Cola, semana que vem a gente descobre o resultado. Qual é a questão que a Sadi está contando aqui, que é o fundamental? Até o ano passado, esses 3 aqui estavam se engalfiando, estavam brigando. Aliás, não até, assim, e chegou em maio, chegou numa situação tão ruim que eles pararam de se falar. Né? O Davi Alcolumbre e o Lula pararam de se falar, não tinha várias pessoas tentaram fazer uma intermediação de encontro, passaram meses os dois simplesmente se odiando e um se considerando o outro inimigo. Por que eles voltam a se falar agora? Porque, basicamente, tanto o presidente Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, com o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, eles querem ser reeleitos em fevereiro do ano que vem. E eles descobriram, um pouco tarde, mas descobriram, que se Flávio Bolsonaro for eleito, eles não têm chance. A chance que eles têm é que o presidente Lula seja reeleito. Então, esse interesse todo em fazer essas votações na semana que vem e o interesse desses em almoçar durante um longo almoço que termina às 15h30 de uma quarta-feira tem a ver com ou a reeleição do presidente Lula e a reeleição do presidente Hugo Mota e do presidente Davi. Então é cada um dizendo, é uma releitura do não é você, sou eu. Exatamente. Não, mas juntos somos mais fortes, essa é a lógica. O poder está conosco. Exatamente. Porque essa foto
quando ele fala, né, aqui os chefes de poder. Mas os chefes de poder, ao longo dos últimos anos, eles brigaram muito. E esticaram muito a corda, né, da PI. Então teve muita tensão. Teve muita tensão, a tensão passava por lugares menos óbvios, né? Passava pelo Amapá, por exemplo, né? Por conta de margem equatorial, por conta da política local, passar pelas alianças estaduais e agora convergindo para a eleição, os três estão chegando a acordo. E esse centrão concluiu que é muito mais provável, não é só bom para eles, mas é muito mais provável, dadas as pesquisas de opinião, que o presidente Lula seja reeleito do que o Flávio ganhe. A vantagem diminuiu, ela sanfona, abre, diminui, mas continua sendo essa a perspectiva majoritária. O Centrão é muito bom em perceber para que lado o vento está soprando, e esses dois são próceres do Centrão, né? E aí mostram isso de uma maneira muito eloquente. Mas aqui tem um bônus para ele, aí eu estou falando principalmente do Alcolumbre, como eu digo sempre, porque eu estava pensando quando você falava, se o presidente Lula ganhar, eles fizeram um investimento na reeleição do Lula. Se o Flávio ganhar, eles vão se acomodar. Ah, sim. Só que a diferença dessa foto é o Supremo. Na verdade, qual o Supremo, né? Porque também tem tem grupos, né? Tem o Game of Thrones do Supremo. Tem o Game of Thrones do Supremo. Então, aqui tem esse sujeito oculto, que é essa composição do judiciário que vai ter o poder no ano que vem. Eu estou falando do Alexandre de Moraes na presidência do Supremo, Otávio. E foi quem fez essa aproximação. Então, volta aquele meu ponto anterior. Se a escala 6x1 passa, ou avança apenas na CCJ, mas principalmente se passa, ela vai ser o Alcolumbre vai ter sido decisivo para a reeleição. A reeleição, caso o Lula ganhe a reeleição E o Alexandre de Moraes também, por ter feito a reaproximação. Gente, vocês precisam observar essa cena porque ela diz muito mais do que qualquer discurso eleitoral. Lula sentado com Hugo Motta e Davi Alcolumbre no Palácio da Alvorada. Depois, Alcolumbre aparece falando em diálogo, entendimento, conciliação e responsabilidade com o Brasil. Bonito, né? Quase dá vontade de colocar uma música romântica de fundo. Porque vamos combinar, alguns meses atrás, essa relação estava longe de ser esse comercial de margarina que estamos vendo agora. Houve tensão, cobrança, disputa política e dificuldade, até para fazer determinadas pautas avançarem no Congresso. Só que chegou a eleição, e de repente, Brasília descobriu o poder terapêutico de um bom almoço. Mas aqui está o ponto importante. Eu não acho que isso seja simplesmente uma história de amizade. Isso é política na sua forma mais clássica. Lula precisa do Congresso para aprovar medidas importantes. Hugo Motta e Davi Alcolumbre também fazem seus cálculos de poder. E o Centrão, como todo mundo sabe, possui uma habilidade quase sobrenatural para descobrir de onde está vindo o vento. E hoje existe um dado impossível de ignorar. Lula continua liderando as principais pesquisas eleitorais contra Flávio Bolsonaro. Então começa aquela movimentação que nós já conhecemos. Ninguém quer comprar ingresso antecipado para o Titanic. E o interessante é perceber que essa aproximação pode produzir resultado concreto para o trabalhador. Uma das pautas que voltou ao centro das negociações é justamente o fim da escala 6x1. Olha a ironia da política brasileira. Pode existir cálculo eleitoral? Claro que pode. Pode existir interesse na própria sobrevivência política? Evidentemente. Mas, se dessa disputa surgir uma jornada de trabalho mais humana para milhões de brasileiros, então o trabalhador precisa aproveitar essa janela e pressionar. Porque trabalhador não precisa perguntar se político virou amigo. Precisa perguntar, vai votar ou não vai? Tem também a PEC da segurança pública e outras medidas importantes entrando nessa negociação. Agora, reparem no problema para Flávio Bolsonaro. Enquanto Lula aparece conversando com lideranças do Congresso, construindo pontes e tentando formar maioria, Flávio enfrenta dificuldade para transformar o sobrenome Bolsonaro numa coalizão política ampla. E isso importa, porque governar o Brasil não é fazer vídeo para a rede social, não é lacrar, não é gritar contra o sistema, enquanto tenta conquistar justamente o apoio de quem está dentro dele. O presidente precisa conversar com Câmara, Senado, governadores, prefeitos, empresários, trabalhadores e instituições. E talvez seja justamente isso que parte do Centrão esteja percebendo. Eles podem não ter virado lulistas. Aliás, provavelmente não viraram. Não confundam pragmatismo com paixão. O Centrão não colocou estrelinha vermelha no peito. O que aconteceu é muito mais simples. Eles estão fazendo conta. E político profissional sabe contar voto como ninguém.
Se as pesquisas apontam Lula competitivo e liderando a corrida, começa aquele movimento clássico. Presidente, precisamos conversar sobre o Brasil. Se amanhã o vento mudar, podem ter certeza de que muita gente muda junto. Por isso, eu não romantizo essa fotografia, mas também não ignoro o significado político dela. Lula conseguiu reconstruir uma ponte importante com o Congresso justamente na reta decisiva da eleição. E enquanto essa ponte vai sendo reconstruída, Flávio Bolsonaro precisa evitar uma situação perigosíssima para qualquer candidato: ficar com uma militância muito barulhenta, mas politicamente isolado, porque eleição pode até ser ganha no voto, mas governo se constrói com maioria. E pelo jeito, em Brasília muita gente já começou a fazer as contas.